Seja bem-vindo ao RTV Notícias. A procura de jovens estagiários pelas autarquias ultrapassou largamente a oferta do Governo. Para as 1.500 vagas do programa deste ano, chegaram 2.640 pedidos de câmaras municipais e juntas de freguesia. O início das candidaturas só está dependente da publicação em Diário da República do despacho com os lugares atribuídos a cada autarquia. O secretário de Estado da Administração Local, António Leitão Amaro, acredita que haverá muitos interessados em preencher as 1.500 vagas disponíveis. Há duas circunstâncias que contribuem para isso: os níveis de desemprego jovem e a ambição dos jovens portugueses de encontrar uma solução fazem antecipar uma procura forte. Estes estágios profissionais terão a duração de 1 ano e são destinados a jovens com formação equivalente a uma licenciatura. Os estagiários vão receber 691 euros por mês, mais o subsídio de refeição. Como já é habitual, à segunda-feira tenho comigo Manuel António Ribeiro. Manuel António Ribeiro, boa tarde. Obrigado desde já pela sua presença. Começamos então pela política internacional. A Grécia vai exigir à Alemanha as indemnizações pela Segunda Guerra Mundial. Como é que poderemos ver esta exigência relativa a estas indemnizações, tantos anos depois? Boa tarde, Helena. Boa tarde, telespectadores. É mais um discurso, digamos, arrojado de Alexis, até porque a Grécia, a levar avante este pagamento, haveria uma exceção, e certamente que a contabilidade após a Segunda Guerra Mundial teria que ser toda remexida, não tem dúvidas nenhuma, até porque nós estamos a assistir a que a Grécia faz o que pode relativamente às dificuldades que ela tem, e que está a atravessar e que vai atravessar. Todas as semanas, para não dizer todos os dias, Alexis e o seu executivo deem-se abraços com imensas solicitações a um país que não tem recursos, a um país que o dinheiro escasseia, até apesar de ter haver agora um reforço, mas que nos próximos meses terá que haver nova injeção de dinheiro sob pena de o país ficar ingovernável. Não chega, repare, as medidas que foram anunciadas já dão até ao final do ano, ou seja, um aumento por exemplo, do salário mínimo já dão até ao final do ano. Para quê? Para que seja possível haver um acordo entre a Grécia e a União Europeia. Passa por aí, não há outra hipótese. Agora, o que se assiste assiste-se a que nós temos, por um lado, a Grécia a usar todos os argumentos possíveis e imaginários que estão à face, trazendo se calhar algumas injustiças que o passado trouxeram, que as conjunturas não existia uma União Europeia, e como não existia uma União Europeia, foram tratadas, digamos, unilateralmente, por exemplo, o caso de Grécia, Alemanha, em que na altura perdoaram a dívida após a Segunda Guerra Mundial, e outras, como outros países, em que existia uma aliança, que foram resolvidas as questões pontuais naquela época, mas hoje não, hoje vemos uma dita União Europeia que está a atravessar sérias dificuldades, porque o modelo que foi pensado está mais que provado que não funcionou. Não funcionou, e o que se nota é que existe por vezes um espírito único de forma a levar este projeto avante, mas quando chega digamos, cada um a puxar a brasa para a sua sardinha, aí é que se levantam as questões. Nós temos a Alemanha... Questões também levantadas por António Costa em Espanha. E que vai nesse sentido. Exatamente, que acompanham precisamente também esse raciocínio. Exatamente, ou seja, porque António Costa, e não só António Costa, aliás, a própria posição em Espanha, e não tenho dúvidas, que Podemos vai criar empatia e simpatia no eleitorado, também investindo, não é investindo, eu diria até realçando este pensamento que existe a nível em toda a Europa. António Costa destacou que o euro serve apenas a alguns países. E repare, se calhar até não é uma frase até muito fora do contexto, porque nós temos a Alemanha que está bem, temos uma França com enormes dificuldades, e depois
temos alguns países nórdicos que têm pouca visibilidade em termos de discurso, são mais preocupados com o seu interior, cumprem com as suas obrigações, emprestam quando eventualmente têm de emprestar, mas depois temos o quê? Temos uma série de países no Sul em que atravessam dificuldades já há muito tempo e não vou estar aqui a discutir se são países em que há mais corrupção, se há menos corrupção, são países que têm melhor legislação ou se têm pior legislação. O que é certo é que têm atravessam dificuldades, e não atravessam dificuldades há um ano, há dois, há três ou quatro. Isto são décadas de modelos de gestão que não funcionaram. E quando os países têm assente uma economia ou quando têm assentes quase recursos, quer industriais, quer económicos, quer financeiros e outros, até naturais, que conseguem contemplar, conseguem equilibrar algumas medidas menos felizes, que é o caso da Alemanha, por exemplo, digamos, essas próprias economias convergem, essas economias vivem com saúde. Nós temos Grécia, temos Chipre, que até nem se fala em Chipre, mas é um país caladinho. Temos Grécia, temos Itália, temos Portugal, temos Espanha, que as dificuldades são e que têm sido, eu diria, acalmadas, porque o povo de cada um desses países tem-se revoltado de uma forma mais ou menos pacífica. Só que isto está a lastrar de uma tal forma que a União Europeia muda o discurso. E eu acho que se há um mérito a dar à Grécia, é neste momento. Não é pelo facto de dizer que não cumprem, porque também não, se os países se tem uma dívida, ela tem que ser paga. Agora, sou defensor, tem que ser reestruturada, porque nenhuma família que tenha uma dívida perante as finanças ou que tenha uma dívida perante a banca, ela não vai ser obrigada a pagar e morrendo à fome. Aliás, as pessoas, quando são os vencimentos apenhorados, é apenhorado uma percentagem do vencimento. Para quê? Para poder ter uma vida mínima, poderem sobreviver e poder cumprir com as obrigações. Esse conceito é o conceito que também sou apologista, que é a Grécia, sim senhora, deve pagar mediante as possibilidades, ou seja, reestruturar a dívida até a um prazo considerável e inclusive renovar taxas de juros, etc. Agora, não é como está a ser, por um lado, a Alemanha dizer que tem que ser e tem que se pagar e já está acordado e tem que desarrasquem-se, arranjem, morram à fome, percam as suas propriedades, ou por outro lado também temos o discurso também da Grécia, tem que existir agora, graças a este governo que foi colocado em cima da mesa de uma forma concreta de que é preciso alterar o rumo da União Europeia. E vamos falar já mais à frente sobre o problema da Ucrânia, que para azar dos azares do projeto europeu ainda vai complicar mais, digamos, o endireitar deste percurso. Mas relativamente à Grécia, o que me urge dizer é que a Grécia tem o mérito de ter enfrentado este modelo. Mas, senhores, nós não podemos, nós não conseguimos e não vamos. Queremos uma alternativa. E essa alternativa tem que ser pensada. Cabe agora aos países da União Europeia definir qual é que vai ser a alternativa. Mas têm que estar cientes que essa alternativa depois corre o risco, aliás, é perfeitamente plausível, que outros países a venham a adotar. Deixe-me só referir o valor que é exigido à Alemanha por parte da Grécia. 162 mil milhões de euros, que representa cerca de metade da dívida pública da Grécia. A ser verdade que a Alemanha viesse a pagar este valor, ou seja, ficaria apenas metade para pagar por parte da Grécia. Isso era ouro sobre azul se isso viesse a acontecer. Eu não me acredito que a Alemanha vá aceitar uma coisa dessas. Angela Merkel sabe que tem este fincapé de que é preciso pagar e é preciso pagar nos prazos que estão estipulados, nos acordos que foram feitos, e já tem sido mais do que um acordo. É claramente porque esta história toda a gente sabe, a Alemanha também sabe desses cálculos, entre aspas, dessa dívida perdoada. Não estou a ver a Alemanha a perdoar. Aliás, se a Alemanha perdoasse,
provavelmente havia outros países que iriam fazer o mesmo. Já agora, esta dívida que também está na hora de fazermos contas. Era para a Grécia um balão de oxigénio, sem dúvida. Ora, o que eu acho é que o caminho não vai por aí. Mas tem a Grécia legitimidade para pedir esta indemnização? A Grécia tem toda a legitimidade. Aliás, o Alexis vai usar todas as formas possíveis para dizer assim, existem todos estes argumentos na balança. Meus senhores, vamos agora chegar aqui a um consenso. E o consenso vai ter que existir, não há outra forma do resultado ser outro. É haver um plano para a Grécia, em que esse plano vai ser para que a Grécia possa cumprir, e esse plano que for estudado para a Grécia vai ser o plano que Portugal deve utilizar, que Espanha igual, Itália igual, de forma a que haja, digamos que o projeto comece a ficar sereno e que todos os países comecem a estarem unidos com o intuito, porque senão isto também não é, isto é quase que, isto é um condomínio em que os condónimos desse condomínio, uns estão zangados andam com zangas, com intrigas, e depois esse condomínio, quando chega a uma altura de o preservar, quando esse condomínio é preciso tratar, não há entendimento para isso. Não, então se todos vivem em comunidade, se todos vivem nesse condomínio, têm que estar todos bem uns com os outros. Ou seja, e com enquanto não se resolver o problema da Grécia, não se vão resolver muitos outros problemas que estão na calha. Pedro Passos Coelho afirmou que a Grécia não pode ser ajudada de qualquer maneira. Como é que deverá então a Grécia ser ajudada? Pedro Passos Coelho já disse, o discurso dele já teve vários discursos. Já teve o discurso que a Grécia tem que pagar e como os outros pagam, já teve o discurso que é preciso rever como é que a Grécia vai pagar, e agora, ultimamente, o discurso é que tem que se pagar de uma outra forma qualquer. Ou seja, Pedro Passos Coelho também tem que perceber que ele conseguiu fazer em Portugal o que provavelmente muitos outros não conseguiam fazer em país nenhum. Porquê? Porque Portugal é um país pacífico, as manifestações são pacíficas, aqui em Portugal ainda não se queima pneus, não se partem vidros, etc. Ora, e isto ainda vai conseguindo, porque quem consegue, os resultados conseguiram. Grande parte à custa dos cortes que foram feitos aos cidadãos, os vencimentos, nas pensões, etc., de facto, ele pode falar como fala, porque nos outros países, e ter arrastado com isso Portugal para a fasquia dos 2 milhões de portugueses no limiar da pobreza. Ou seja, isto não era dizer assim, bem, houve cortes, as pessoas têm menos recursos, pensões, vencimentos, mas agora, passado 3 anos, as pessoas têm uma vida muito melhor. Baixámos o número de desempregados, baixámos os índices de pobreza, aí sim, aí todas as pessoas provavelmente ele até se candidatava e voltava a ganhar as eleições. Mas não é isso que dizem essa lei. Quer dizer que o percurso não foi mais feliz. Ora, quando diz que na Grécia a Grécia, de certeza absoluta, não paga porque não quer pagar, né? A Grécia não paga, aliás, como grande parte, digamos, dos portugueses, não pagam porque não querem pagar, não pagam porque se calhar não têm condições para. Ora, se não têm condições para, é preciso arranjar uma solução. Como é que a Grécia tem que arranjar forma de pagar? Esta é que é a questão e o problema é este. Não há mais outro. É como é que a Grécia pode pagar. E em função do que a Grécia pode pagar, então em sim, vamos então dizer, meus senhores, esta é a forma de pagamento e tem que ser pago durante quanto tempo, a que taxa de juro, quais as contrapartidas e depois os países, como é os países europeus, estarem de acordo. E estarem de acordo, e Pedro Passos Coelho deveria aí estar preocupado, na minha opinião. Vamos a ver se até lá ainda tem decisão se tem poder de decisão para isso. Agora Portugal também tem de poder ter o mesmo tratamento que teve a Grécia e outros países que a seguir também poderão usufruir dessa resolução desse problema. Muito bem. Aqui então palavras de Pedro Passos Coelho. Manuel António Ribeiro, há pouco falou que a Ucrânia seria também aqui um dos nossos temas, precisamente. Os líderes europeus procuram uma solução para este conflito entre a Rússia e a Ucrânia. De facto, este conflito é uma preocupação crescente
para a Europa? É uma preocupação Até crescente. por todo o poder bélico que a Rússia tem. Eu diria mesmo, e acompanhando o raciocínio, Helena, é uma preocupação para a Europa e não é só para a Europa, eu até diria até para o mundo, porque toda a gente sabe o potencial da Rússia, toda a gente sabe o potencial da Rússia que tem em termos de armamento militar e até inclusive o seu peso na economia mundial. Toda a gente sabe o peso que a Rússia tem em termos de gás natural, toda a gente sabe o peso que a Rússia tem em termos de petróleo, toda a gente sabe o peso que a Rússia tem e toda a gente sabe em que sustenta ou em que pilares pousa, digamos, a gestão política da Rússia. Quanto a isso, aí tem inclusive até aos índices de corrupção em que aquela sociedade está pousada. Ora, tudo isto digamos, toda a gente sabe disso. E por ser um território altamente inflamável, tem que existir muita diplomacia para conseguir, digamos, alcançarmos os objetivos. Nós estamos aqui perante um problema que eu não digo indiretamente, diretamente afeta a Europa. Afeta a Europa porque é quase que uma tentativa da Rússia entrar pela Europa dentro. Ou seja, é uma forma clara da Rússia, o território que foi perdendo ao longo dos tempos, quer recuperá-lo. É quase que uma forma de recuperar. E vê a Ucrânia como digamos, como uma possibilidade forte. Quer redefinir o mapa europeu. Por exemplo, ou seja, geograficamente a sua expansão territorial. E Putin está a usar, por um lado, os laços que existem ainda familiares, porque são gerações que estão ali ainda a viverem na fronteira da Rússia, em que todos os dias atravessam, ou atravessavam, aliás, no passado, aquela fronteira, laços familiares, laços de amizade e famílias, inclusive, constituídas entre essas duas fronteiras. Ora, e consegue com isso ganhar, como é óbvio, opositores, mas aliados. Ora, e a Rússia basta querer meia dúzia de aliados. Para quê? Para que, depois desse meia dúzia de aliados, se junte centenas ou milhares de russos. Aliás, não é em vão que o presidente da Ucrânia, ontem, salvo antes de ontem, mostrou passaportes de militares a combaterem nas milícias pró-russas. Ou seja, isto claramente, estes separatistas pró-russos, são claramente, isto é a prova mais que evidente, que a Rússia está a patrocinar este avanço, esta invasão, que não tem outro termo, do território. E não vai ser fácil. Aliás, eu até, na minha opinião, apesar da próxima reunião que vai existir, ou aliás, vai existir não, Putin diz que só há reunião na próxima quarta-feira, caso haja um entendimento entre, digamos, nunca sob um acordo. Exatamente. Ou seja, se o acordo que, digamos, que está a ser feito, as reuniões que estão a ser feitas entre corresponder à expectativa de Putin, então, sim senhor, há uma reunião na quarta-feira. Caso não haja um acordo, e eu, sinceramente, não me acredito que vá haver. Temos aqui um problema, porque os Estados Unidos, para já, ainda não tomou a iniciativa de fazer parte deste... Porque quando os Estados Unidos deram a luz verde para começar a adotar este conflito com militares dos Estados Unidos, aí é que as coisas vão começar, digamos, a incendiar ainda mais. É lastimável, é desumano, é inacreditável que numa civilização, quer russa, quer europeia, mas aqui, claramente, digamos, o grande responsável, até se calhar o maior responsável, é a Rússia, através de Putin, que num período de inverno... E a Europa também, Manuel António Ribeiro. A Europa deixou-se andar. Quando o avião foi abatido na Ucrânia, deveria a Rússia ter tido sanções de imediato? Deveria ter percebido que de facto a Europa não iria deixar que a Rússia continuasse a avançar? Eu acho que as sanções podem existir e podem continuar a existir. Aliás, a Rússia está sob sanções.
várias que a Europa tem decretado. Serão Até suficientes? financeiras, só que aí está. As sanções são, mas é que depois também existe o outro lado, porque isto é digamos, um percurso de dois sentidos. É que a Europa também está dependente do gás natural, e o gás natural vem da Rússia. Ou seja, isto tem que ser tratado como muitos paninhos mansos. Ou seja, os paninhos quentes têm que existir, porque senão, imagina o que era, de um momento para o outro, a Europa ficar sem gás natural. Ou seja, isto é um caos. Era um caos não só em termos digamos, num contexto habitacional, mas num contexto empresarial. Veja a quantidade de indústrias que vivem independentes do gás natural. São inúmeras. Ora, Em pleno século XXI, poderá a Europa estar dependente apenas de um país para o gás natural? Eu acho que tem uma boa percentagem de dependência desse país. Agora, o que eu acho é que a União Europeia, cá está mais um caso gritante, em vez de estar preocupada em criar alternativas cá está, fala-se tanto de eficiência energética, fala-se tanto na independência energética. Mas depois há esta dependência da Rússia no que Mas essa concerne ao gás natural. e há esta aceitação da dependência. Porque nós temos um caso mais gritante, com um parênteses. Nós temos a mobilidade elétrica, que é uma das coisas para mim que mais me choca. Mas nós temos a mobilidade elétrica, que está aprovado que ronda um veículo faz cerca de 100 km por cerca de 90 cêntimos. Ou seja, que onde é que estes valores são compatíveis com os combustíveis convencionais? E pergunto o que é feito, o que é que tem sido feito pela União Europeia para que essa rede avance? Não tem sido feito, cresce ali uns pontos, há uns municípios que avançam com algumas unidades de carregamento, mas o que é que tem avançado? Não tem avançado. E continua a Europa a recortar petróleo, a dotar a União Europeia de uma dependência energética a nível dos combustíveis petrolíferos, quando perfeitamente podiam ser facilmente expandidos. Ora, pegar na Europa, estudar cientificamente, estudar tecnologicamente, de forma a que os países, não é só a Alemanha, e outros países, porque estamos todos na União Europeia, e de forma a que em que a Europa precise cada vez menos de matérias-primas, de recursos naturais vindos de outros continentes ou até de outros países. E não vemos isso. Nós vemos essa dependência que a Rússia sabe. A Rússia tem isso, sabe. E então está num patamar, mas senhores, estas condições. E Donetsk, por exemplo, é um território que, na minha opinião, jamais a Ucrânia em condições normais irá recuperar. Ou seja, porquê? Porque é um local estratégico para a Rússia. E a Rússia conquistou. E não tenho dúvidas nenhumas que vai dar aqui alguma autonomia a esse território, mas nunca será um território, como era até antes, um território oriundo da Ucrânia. Manuel António Ribeiro, de facto, este conflito Rússia-Ucrânia preocupa a Europa e, a par deste tema, também o tema do terrorismo é outro assunto preocupante e atual na Europa. Portugal não é exceção e são vários os portugueses que se têm convertido ao islamismo. Como é que explicamos esta conversão destes jovens, que são jovens? Nós temos que começar por estudar, pelo menos, caso a caso. Mas eu não tenho dúvidas nenhuma, estamos perante um problema, que não deixa de ser um problema, porque é que alguém, no seu perfeito juízo, no seu perfeito equilíbrio emocional, no seu perfeito rumo de vida, no seu futuro quanto cidadão, quanto membro de uma sociedade, digamos, se disponibiliza, se dedica a uma causa desta natureza. A primeira questão é essa. E depois de estudado esses comportamentos, vamos facilmente retirar que alguns deles, ou grande parte deles, são uns por curiosidade, outros por alguma dinâmica criada por alguns amigos que, influenciando, até porque nós já temos tido casos relatados, em que foram, e uns já não regressaram, que foram mortos, e outros gostavam de regressar e já não regressam porque não permitem que esse regresse. Ora, isto demonstra que é digamos, este fanatismo que existe à volta deste pensamento de fé, leva ao maior extremismo que possa existir à face da Terra, que é retirar a vida de qualquer outra pessoa, sem o conhecer, até possa lá estar um familiar meu,
Mas se morrer, morreu, paciência. E então, qual é a forma de poupar o nosso sofrimento? É porque vai para junto de Alá e tem, ou seja, alguém à espera que o vai consolar. Ou seja, isto demonstra, por um lado, que as pessoas há algum equilíbrio emocional, alguma razoabilidade no seu estar, alguma falta de projeto de vida, porque quando a pessoa tem um projeto de vida, preocupa-se com esse projeto de vida, em constituir família, nos seus filhos, na sua esposa, etc. Aqui não. Aqui vê-se claramente, são pessoas, normalmente a grande parte deles até são jovens, que ficam aliados a estas causas falsas, estes percursos perigosíssimos para a sociedade e acabam por estar envolvidos quase que numa química de Hollywood, quase que num desafio à sua própria, não digo à sua própria existência, mas o conceito de dizer, bem, eu estive associado a estas pessoas que fazem coisas astronómicas negativas, mas são capazes de fazer explodir um shopping, são capazes de levar um avião contra um edifício, são capazes de fazer as coisas mais macabras. E esta adrenalina que alguns sentem... Acredita que será esse o mote para esta conversão? Em alguns deles acredito, não tenho dúvida nenhuma, porque se me disserem o bem que estas pessoas que estão aqui associadas, que têm cometido estes crimes, o que é que têm feito, aí se calhar vão-me convencer de eu mudar esta posição. Acredito que hajam pessoas de bem, o Islão quando interpretado, e aliás nós temos grandes líderes a criticar as pessoas que dão os extremistas que dão uma falsa interpretação do Islão, mas existem pessoas... Agora, estas pessoas que estão associadas, como por exemplo aquela pessoa que escondeu aqueles extremistas em Paris, a pessoa que é tão cúmplice, é tão criminosa como a quem matou, ou seja, associou aquelas pessoas que fazem os vídeos, que inclusive até parece que é um português, que faz os vídeos decapitando aquelas... Ou seja, isto é tão extremista que eventualmente decapita. Repare, isto é, de facto, alguém que não está bem com ele próprio, não pode estar, porque se estivesse com ele próprio, dizia, bem, as coisas não se resolvem assim, as coisas, independentemente de haver alguém, para terminar, mesmo que haja alguém que não tenha o melhor comportamento em algum momento relativamente à sua própria religião, mas não é assim que se resolve os problemas. Muito bem, terminamos então este comentário com os portugueses que se convertem ao islamismo. Manuel António Ribeiro, voltamos a ver-nos para a próxima semana. Obrigado. O preço dos combustíveis voltou a subir. A gasolina vai sofrer um aumento de 5 cêntimos por litro e o gasóleo 5 cêntimos e meio por litro. A partir de hoje, o litro da gasolina irá custar os 1,44 euros, tendo em conta os valores das gasolineiras de referência. No caso do gasóleo, o preço do diesel subirá para os 1,26 euros. Este aumento de 4% no preço do litro da gasolina e 3,6% no preço do gasóleo é consequência da valorização do petróleo nos mercados internacionais. Ficamos agora com a previsão do estado do tempo para amanhã. É esperado céu pouco nublado ou limpo, aumentando gradualmente a nebulosidade a partir do final da tarde, vento fraco a moderado do quadrante leste, acentuado arrefecimento noturno com formação de geada. Quanto a temperaturas, o Porto espera uma mínima de 4 graus e uma máxima de 15. Em Lisboa a mínima será de 6 graus e a máxima de 11. E em Faro a mínima será de 10 graus e a máxima de 12. É o ponto final neste bloco informativo. Estamos de regresso mais logo. Até lá, fique bem.